Olá, meus amigos, minhas amigas, alegria estar com vocês mais esse momento. Que Deus abençoe o nosso encontro. Sejam bem-vindos para o nosso momento de culto aqui da comunidade São Mateus Cachoeirinha. Que Deus esteja presente com vocês, acolhendo vocês no amor e na bondade dEle, nas suas orações e na sua atenção para com a sua palavra. Que Deus esteja presente aí em nosso meio quando estamos nesse espírito de culto. Hoje nós temos como proposta de reflexão um texto da epístola de hoje, de Hebreus, que nos convida a refletirmos sobre uma vida que agrada a Deus. E é esse o tema do nosso culto para esse momento. Seja bem-vindo. E nós vamos então começando o nosso culto com o nosso movimento de arrependimento, que é algo que agrada a Deus. Nosso arrependimento, a nossa humildade e nosso pedido de perdão. Por aí começa uma vida que agrada a Deus. Vamos então ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai amado, mais uma vez estamos na Tua presença neste momento de culto, dedicando a Ti o nosso tempo e a atenção para com a Tua palavra. Te pedimos a Deus que nos receba na Tua graça e no Teu amor, para que sejamos acolhidos, para que sejamos perdoados, para que sejamos conduzidos pelo Teu caminho. Pedimos perdão por todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes que não Te agradaram, que não estavam de acordo com o Teu querer, que não fizeram bem para nós, nem para o nosso próximo e que Te deixaram triste. Te pedimos a Deus que sejas paciente conosco, pois nós queremos Te agradar, queremos voltar aos Teus caminhos, queremos começar de novo, queremos dar a orientação para a nossa vida a partir da Tua palavra. Por isso mesmo nós Te pedimos, sejas paciente e conduza-nos pelo caminho do perdão, restaurando em nós a Tua imagem, para que possamos assim nos identificar com aquilo que Tu propões para nós. Que a nossa vida seja agradável a Ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Te pedimos e agradecemos. Amém. A Bíblia diz que o que agrada a Deus é um coração arrependido e uma mente disposta a seguir os caminhos do Senhor. E aí vem a pergunta: você está assim? Você está com o teu coração arrependido? Está com o teu pensamento de voltar-se para os caminhos do Senhor e seguir? Está disposto a abraçar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então tenha certeza que isto agrada a Deus. E por agradar a Deus também Ele oferece para nós o perdão de todos os nossos pecados. E é esse perdão que eu entrego a vocês em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também agrada a Deus ouvir a Sua palavra, receber e acolher a Sua palavra. E a partir de agora nós passamos então a receber essa palavra que vem vindo para nós nos textos bíblicos do culto de hoje, começando com o primeiro texto do Salmo 131. Diz então aqui o Salmo: Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta.
tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Seguimos agora com o texto do Antigo Testamento, que é o texto de Provérbios de Salomão, no capítulo 25, versículo 2, que diz assim: respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que o rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante de autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada a alguém que lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos, e você nunca mais se livrará dessa vergonha. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Quando alguém está querendo aprender o conselho de uma pessoa experiente, vale mais do que os anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro da confiança reanima quem o mandou. Essa é a palavra do Antigo Testamento de hoje. Não sois a luz do mundo, Cristo disse.
Seguimos agora com o texto da epístola de hoje, de Hebreus, capítulo 13, do 1 ao 17, e esse também o texto da pregação do dia de hoje. Como agradar a Deus, é o título que diz aqui. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns foram hospitaleiros, recebendo anjos sem saber. Lembrem dos presos como se estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. De que mal pode alguém me fazer? Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Os sacerdotes que servem no templo não têm direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O grande sacerdote leva o sangue dos cordeiros para dentro do santo lugar, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para com o seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessem sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e ajudar uns aos outros, pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem a eles, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Até aqui a palavra de Hebreus. Entre você e
te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição, e as pessoas que estavam ali olhavam Jesus com muita atenção. Um homem com pernas e braços inchados chegou perto dele, e Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: A nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e mandou embora. Aí disse: Se um filho ou um boi de algum de vocês cair no poço, será que vocês não vão tirá-lo logo de lá, mesmo que seja isso num sábado? E eles não puderam responder. Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os seus lugares e os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação: Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não se sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: Quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Até aqui o texto do Evangelho. Seguimos com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tudo que no mundo
abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Olá, meus amigos, minhas amigas, retornamos então agora com a palavra baseada no texto de Hebreus, hoje, que tem para nós a frase: como agradar a Deus. Esse é o nosso tema. Então, lá no texto fala que algumas pessoas, fazendo o bem, receberam anjos na sua própria vida. E aí, você já recebeu um anjo? Já viu um anjo entrando na sua casa? Pois é disso que o texto está falando. E quando você tem uma vida que agrada a Deus, voltada para as pessoas que estão à sua volta, é como se você estivesse se comunicando com essa presença dos anjos na vida da sua vida também. E você já se sentiu anjo na vida de alguém também? A função do anjo é cuidado, é proteção. Será que você já conseguiu fazer alguma coisa tão importante na vida de alguém, que alguém se sentisse abençoado pela tua presença? Porque essa é a finalidade nossa dentro do mundo. Os anjos têm a finalidade de trazer proteção, e nós temos a finalidade de sermos uma bênção na vida dos outros. E aí nós podemos contracenar com esses anjos que protegem, sendo também protetores. Foi isso que Deus disse para Abraão, quando Deus chamou Abraão lá, disse para Abraão: seja você uma bênção aonde você estiver. Esse é o primeiro compromisso que Deus dá para Abraão, o fundador da igreja do Antigo Testamento, poderíamos dizer assim. Ser uma bênção, finalidade da igreja. Você se sente chamado para alguma coisa? Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção. E você? Para que você foi chamado? Como que você se sente diante desse chamado, da tua fé, dessa convocação que Deus faz e dessa missão que Deus dá para você, de você ser uma bênção? Qual seria o teu chamado? Para que você veio? Para que está aqui? Qual seria a tua vocação? Quais são as necessidades que estão à sua volta? Você consegue perceber? E como você atua diante dessas necessidades, circunstâncias, vida, necessidades especiais? Como tem atuado? O chamado que todos nós temos é o chamado para agradar a Deus, termos uma vida que agrada a Deus. E é isso que o autor de Hebreus está nos convidando a refletirmos nesse dia. Olhando para o texto de Hebreus, no capítulo 13, que tem esse título lá em cima, na nossa Bíblia, na linguagem de hoje, uma vida que agrada a Deus, ele vai agora, a partir dali, começar a descrever o que é essa vida que agrada a Deus. Vai nos chamar para
nos identificarmos com essa palavra e para podermos, olhando para a palavra, pensar na nossa vida para ver o quanto que tem da palavra em nós e o quanto que tem de nós para o mundo que nos serve. Então ele vai começar lá dizendo assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Essa é a primeira dica de uma vida que agrada a Deus: o amor pelos irmãos, como irmãos em Cristo. Esse amor precisa agora ser desmembrado, ser conjugado. Não é uma palavra só de você chegar e dizer eu te amo, mas é você entregar algo para a pessoa como prova desse amor, é fazer algo que possa traduzir o amor, o respeito, a consideração e tudo o que é para ter entre nós como cristãos, porque é isto que agrada a Deus. Amar é o nosso primeiro desafio como cristãos. Amar é desafiar a partir das diferenças. Amar o que é igual é fácil. Em outro lugar aí na Bíblia Jesus já disse: amar quem é igual é fácil. Assim como Jesus está falando com aquele pessoal do casamento, assim, vocês convidarem entre vocês só os que são amigos de vocês, que são ricos que nem vocês, é fácil. Você vai lá, se dá uma festa, ele te dá outra festa, um paga o outro, está tudo certo. Difícil é quando não é igual, quando é diferente. E aí Jesus aconselha: vai lá e convida os pobres, convida os aleijados, convida a gente que não pode te devolver e oferece uma festa para eles. Aí você está dando provas de amor, quando você não tem interesse em receber de volta, e quando você faz especialmente para aqueles que não podem te devolver, porque você não quer troco, você quer apenas amar. Amar nas diferenças é comprovação do verdadeiro amor. Amar na diversidade. Quando você der uma festa, não convide os que são iguais a você, Jesus disse. Eles poderão fazer o mesmo e retribuir a você. Então não tem gesto de bondade, tem gesto de troca, apenas. Então ele diz: convide os que são diferentes de você e que não podem te retribuir. Aí você está provando o amor. Você será abençoado e você será uma bênção na vida dessas pessoas que não podem te devolver, mas você não vai ficar no prejuízo. O que ele diz aqui: Deus pagará o teu gesto de bondade. Então você não vai ser bom para os outros serem bons para ti. Você vai ser bom para os outros e ponto. E Deus, por causa dessa sua atitude de entrega, de confiança, Ele vai te pagar, Ele vai te devolver o teu gesto de bondade que você fez para o outro. Mais ou menos parecido com o espírito da oferta que a gente tem na igreja. Nós entregamos a nossa oferta na confiança de que Deus vai colocar mais na nossa vida, porque ofertamos. Mas nós não vamos ganhar da comunidade, da igreja, o retorno, nós vamos ganhar de Deus. É para Deus que nós ofertamos, entregamos aqui, mas é para Ele que nós entregamos. E é Ele que pode nos compensar e nos abençoar a partir da nossa oferta. Esse é o grande desafio do amor, da vida daqueles que agem inspirados por Jesus, pois Jesus amou desta forma. Deus quer que façamos o bem, que sejamos uma bênção na vida dos outros, só para Ele poder nos abençoar. Essa é a verdade. Deus está querendo muito nos abençoar, mas Ele quer que a gente tome a frente, que a gente seja uma bênção na vida dos outros lá, para Ele trazer mais bênçãos na nossa vida. Assim, nós estaremos vivendo uma vida que agrada a Deus, que é isso que Deus quer. Não vamos estar bem apenas com os que pensam igual a gente, sentem igual a gente, agem igual a gente, mas vamos procurar estar bem com aqueles que são diferentes, que agem, que pensam e que sentem diferente de nós. Isto agrada a Deus, esta tolerância, essa capacidade inclusiva de conversar com as diferenças, de dialogar com tudo aquilo que é diferente daquilo que nós mesmos. Essa capacidade agrada a Deus. Amaremos na diversidade de pensamentos e sentimentos. Essa diversidade vai ser acolhida por cada um de nós. Nós vamos amar as pessoas. Hebreus 13:2
Ele diz: não deixem de receber e acolher bem aqueles que chegam até vocês. Alguns foram hospitaleiros recebendo anjos sem saber. Daí vem a pergunta que eu fiz lá no início para vocês sobre os anjos. Algumas pessoas receberam anjos simplesmente porque tinham um espírito aberto para o recebimento e nem sabiam que estavam recebendo anjos, porque Deus estava mandando anjos para a vida deles para testar a sua capacidade de amor. Quem é que precisa do nosso acolhimento, afinal? Quem é que precisa do nosso amor, afinal? Essas são perguntas inquietantes e Hebreus nos dá as respostas. O autor fala: presos, os que sofrem, os excluídos, socialmente diferentes. Especialmente essas duas condições de presos e de pessoas que sofrem são símbolos específicos de exclusão. O preso está excluído e o sofrimento exclui as pessoas também. Põe elas de cama, põe elas no quarto, põe elas em isolamento. Então Jesus está usando duas condições humanas para enfatizar a ideia da exclusão. E aí ele diz: essas pessoas, esses que precisam do nosso amor, esses que são diferentes e esses que estão excluídos por causa das suas diferenças. Não vai amar o que é igual, não vai dar festa só para quem pode dar festa, mas vai amar aquele que é diferente. Aqui nós voltamos a essa reflexão interior de amar a diferença. O que agrada a Deus é quando você tem habilidade, capacidade e disposição para amar aquele que é diferente de você. Jesus ensina então o respeito e o acolhimento incondicional, sem exclusões. Não tem lugar na teologia de Cristo para exclusões. Lucas capítulo 14, que é o texto do Evangelho que a gente leu, no versículo 13, ele diz: convide os pobres, convide os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado. Eles não poderão pagar para você, mas Deus pagará para você. Aquela história que Jesus fala lá dessa festa. Agindo assim, nós estaremos agradando a Deus. É fazer para aqueles que não podem nos devolver. Isso agrada a Deus. Voltando para Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele vai falar agora de como agradar a Deus dentro da família. Então ele vai citar: na casa e na família, que o casamento seja respeitado e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Isto agrada a Deus. Quando tem uma família harmonizada, quando tem um marido que está disposto para amar a sua esposa e uma esposa disposta a amar o seu marido. São diferentes, tem muitas diferenças entre um homem e uma mulher, por mais que haja afinidades, mas tem muita coisa diferente de um para o outro. Só pelo fato de serem masculino e feminino já tem diferença. Por serem de famílias diferentes tem mais diferença. Por serem de culturas diferentes tem mais diferença. E as diferenças só aumentam. Mas casa. O que agrada a Deus é quando dentro do casamento há disposição de acolhimento, apesar de ser diferente. Isso agrada ao Senhor. Fidelidade conjugal é condição básica para agradar a Deus. Primeiro nós vimos o amor ao próximo e agora nós vemos a fidelidade conjugal. Enquanto nós permanecemos nessa dinâmica de amor, tanto ao próximo quanto entre marido e mulher, nós estaremos dentro do plano de agradar a Deus. Também exige disponibilidade da parte do marido e da parte da mulher para lidar com as diferenças que um tem e que o outro tem. E não excluir, mas acolher e tentar entender as diferenças e os motivos das diferenças que cada um tem. O padrão para o amor, segundo Jesus, é muito claro. Ele já falou isso. Disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. O padrão é como a ti mesmo. Eu me amo, apesar de eu saber que sou pecador e de que eu tenho muitos defeitos, eu continuo me amando. Então, ama o teu próximo, que também é pecador e que também tem muitos defeitos. É como você se ama, ama os outros também. Eu me acolho, eu me cuido, eu me protejo, eu me sinto pecador, mas eu não me abandono a mim mesmo. Assim se ama o próximo. Isso agrada a Deus. Assim devo amar o outro que também é pecador e que carrega os seus próprios defeitos.
mas não é odiado por mim. O amor incondicional no casamento agrada a Deus, e por isso mesmo ele é um distintivo na vida dos cristãos. Casamentos abençoados são aqueles casamentos em que o padrão do relacionamento do marido e da mulher é o padrão de Cristo. Seguimos em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, pois Deus diz: eu nunca te deixarei e jamais os abandonarei. Você não precisa se sentir confiante só quando está com a carteira cheia, quando tem dinheiro no banco, quando tem carteira e cartão de crédito com amplas margens de possibilidade de uso. Não só aí, mas quando você não tem nada também. Porque Deus diz: eu nunca te deixarei, eu te amarei, eu te protegerei. Portanto, afirmemos, diz assim: o Senhor é quem nos ama e que nos ajuda. Essa é a palavra do autor de Hebreus. Aqui percebemos que a necessidade de atitude e atitude de confiança diante de Deus agrada a Deus. Essa entrega. Eu não confio nas minhas riquezas, nas minhas posses, nas minhas qualidades, nas minhas habilidades, mas eu confio em Deus. E isso agrada ao Senhor. Entrega, confiança e esperança. Deus nos quer por inteiro e espera de cada um de nós isso aí. O Senhor quer nos abraçar, o Senhor quer nos proteger. Ele quer nos abraçar como Pai amoroso abraça os filhos que são pecadores. Ele quer atender às nossas necessidades. Sozinhos, nós estamos expostos a muitas situações que podem ameaçar o nosso bem-estar, a estresses e as aflições. Mas nos braços de Deus, nós sempre estaremos mais seguros, porque Ele assim nos deixa ficar, não nos desampara. Jamais os abandonarei. Sejamos corajosos, diz o autor de Hebreus, então, e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Vou viver assim para agradar ao Senhor. Esse é o chamado. E seguimos com Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, Deus não muda. Deus não muda a sua forma de acolher e de tratar. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Volte para mim, porque eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre eu serei, para que você nunca fique inseguro e desiludido. Em Deus não há sombra de dúvida, que sempre, ontem, hoje e amanhã, sempre seremos acolhidos. Quando você tem esta confiança, você está vivendo uma vida que agrada ao Senhor. E aí, conclui o texto dizendo: não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então está aí a dica de como viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignaste dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, meus amigos, vamos então dando uma olhada aqui no nosso aplicativo para encontrar os aniversariantes da semana. E nós vamos encontrar então no dia 27, nós tivemos o aniversário da Maísa Nunes Ribeiro, dia 28 do Jeverton Henrique Torres de Souza, dia 28 da Brenda Schaefler, dia 29 da Silvia Ramírez e dia 31 da Naira Gross. Então esses são os nossos aniversariantes. Para vocês o nosso abraço, desejo que Deus esteja presente na vida de vocês, abençoando e protegendo. Algumas situações de saúde então, os enfermos da nossa comunidade são
A Edna Laux, que está ainda em internação hospitalar, sob cuidados médicos intensos. Temos o Vladimir Praz, que precisa sempre das nossas orações pelo cuidado divino dele. A Jaqueline Lindó, que segue no seu caminho de recuperação das quimioterapias que fez. Nós temos também o irmão da Lúcia, que está passando por um momento bem difícil, com alguns problemas de doença mental. Então, que Deus esteja presente e abençoando vocês. E lembramos também o nosso querido Wagner, nosso prof da escolinha dominical, que está também essa semana, foi submetido a uma cirurgia e está em recuperação. Então, por esses irmãos, nós juntamos nossas mãos em oração, pedindo paz e proteção da parte de Deus. Seguimos. Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez trazemos a Ti as nossas preces em favor das pessoas que passam por momentos especiais na sua vida, pensando primeiramente nos aniversariantes que tiveram a oportunidade de celebrar com alegria mais um ano de vida. Pedimos que Tu, amorosamente, conceda a eles tempo bom, de saúde, de alegria, de realizações, e não apenas o dia do seu aniversário, mas todo o ano possa ser um tempo especial de bênçãos, paz, proteção, amor e bondade da Tua parte. Também agradecemos por todas as bênçãos que eles receberam até aqui. Pedimos também para os nossos irmãos enfermos o Teu olhar especial, a Tua paz, a Tua proteção, para que eles possam se recuperar das dificuldades a que estão expostos. Pedimos que sejas amoroso, mantendo sempre o Teu olhar voltado para esses nossos irmãos e irmãs, a fim de eles poderem sentir-se seguros na Tua presença, abençoados e protegidos por Ti. Pedimos que Tu coloque ao lado de cada um a presença dos médicos, que possam ser interessados e atenciosos com as necessidades desses nossos irmãos e irmãs. Que também os enfermeiros possam ter boa vontade para cuidar bem dessas pessoas, que a família esteja sempre junto, dando força, paz e proteção, e que os amigos nunca faltem nesses tempos de sofrimento e dor, que expõem muitas vezes nas nossas próprias fragilidades. Pedimos a Deus que multiplique alegria, força, paz e proteção e confiança na vida de cada irmão que passa por dificuldades agora. Também agradecemos pela saúde de todos os demais, pedindo que sejam também protegidos e abençoados para a preservação da sua saúde. Oramos também pela nossa diretoria da comunidade, pedindo tua orientação e a sabedoria que vem do alto, para que cada membro, nas suas responsabilidades, possa ser ativo e presente no cumprimento do seu dever e das suas responsabilidades. Que o trabalho seja sempre abençoado na Tua presença e seja conduzido com muita ordem, para que a Tua Igreja prevaleça no crescimento da fé entre todos os irmãos. Obrigado pelas bênçãos até aqui alcançadas, em todos os projetos desenvolvidos e todos os eventos realizados. Que continuemos sendo muito abençoados por Ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.